Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução. Vamos começar então com a apresentação da nossa questão. O assunto relacionado aqui é raciocínio lógico e processo de contagem. O raciocínio lógico ele vai entrar na interpretação dessa questão. Existe um processo que ocorre de acordo com o enunciado e nós temos que entender esse processo e depois entra a parte da contagem. Tudo bem? Então, vamos fazer a leitura. Um jovem teve uma ideia interessante para criar um ambiente de relacionamento virtual na internet. Ele montou o ambiente e o divulgou para 10 amigos, os quais têm bons relacionamentos sociais. Cada um desses amigos, por sua vez, divulgou a ideia para outros 10 amigos. A divulgação prosseguiu dessa forma, sempre com 10 pessoas distintas recebendo a notícia de um amigo, até que, pela primeira vez, ocorreu uma intersecção entre os grupos de pessoas que foram comunicadas da ideia. Nesse momento, exatamente 111.110 pessoas tinham conhecimento da ideia. Nessa situação, quantas daquelas 111.110 pessoas receberam a comunicação da ideia por mais de uma fonte? Então, existe um processo de contagem aqui, onde o criador do evento divulga para mais 10 pessoas, inicialmente. Essa é uma primeira etapa do processo. Então, se ele divulga para 10 pessoas, matematicamente o nosso processo de contagem é feito da seguinte forma. Eu pego o 1 e multiplico por 10. 1 vezes 10 é 10 amigos entrantes. Então, uma pessoa divulga para mais 10. Então, nós temos 10 amigos entrantes nessa primeira parte. Agora, esses 10 amigos entrantes, em uma segunda etapa, eles vão convidar mais 10 amigos. Então, esses 10 amigos entrantes multiplicado pelos 10 novos amigos, isso vai dar 100 amigos entrantes, porque cada um dos 10 amigos que entraram na primeira etapa vão chamar mais 10 amigos. Então, 10 vezes 10 vai dar 100 amigos entrantes. E em uma terceira etapa, nós temos que esses 100 amigos entrantes, cada um deles vai chamar mais 10 pessoas. Então, matematicamente, nós temos 100 vezes 10 e nós vamos ter 1.000 amigos entrantes. Muito bem, então esse é o processo de contagem que nós vamos utilizar aqui. Os amigos que entram, na próxima etapa, eles é que convidam mais 10 pessoas. E matematicamente, isso é resolvido com uma simples multiplicação. Tudo bem? E aí, nós vamos realizar essas etapas. Eu vou colocar uma tabela onde nós vamos colocar a primeira, a segunda vez, a terceira vez. Esse ciclo ele pode se repetir indefinidamente. Só que não é isso que nós queremos. Existe um momento onde, exatamente no momento onde há 111.110 pessoas nesse processo, que tinham conhecimento da ideia. Então, houve uma intersecção, ou seja, alguém convidou uma outra pessoa que já estava no grupo. Então, a pessoa foi convidada, mas ela já estava no grupo. Nesse momento, houve uma intersecção entre os grupos. Então, nós vamos descobrir quantas dessas 111.110 pessoas receberam a comunicação da ideia por mais de uma fonte. Primeiro, nós vamos realizar o processo de contagem nessas etapas, e aí nós vamos somar as quantidades de pessoas entrantes nessas etapas até chegar num valor aproximado a 111.110. Ou um pouco antes, ou um pouco depois. E aí nós vamos fazer uma subtração para descobrir quantas pessoas receberam a comunicação da ideia por mais de uma fonte, por mais de uma pessoa. Então, a nossa apresentação fica por aqui e nós vamos iniciar agora a nossa resolução. Sabendo que, na hora de somar as pessoas que estão no grupo, é importante lembrar que o criador do ambiente virtual, que foi uma pessoa, esse tem que entrar também na conta. Não só apenas os amigos que entram, mas também o criador do projeto. Vamos à resolução. Conforme mencionei, aqui está a nossa tabela onde nós incluiremos as informações apresentadas no enunciado.
Então, vamos iniciar pelo primeiro ciclo. O primeiro ciclo ele tem apenas um divulgador, que é justamente o criador do ambiente de relacionamento. E aí, esse criador ele vai convidar 10 pessoas, 10 novos convidados. E aí, o total de amigos entrantes nada mais é do que a multiplicação do número de divulgadores pelo número de convidados novos. Então, 1 vezes 10, que é igual a 10 amigos entrantes. No segundo ciclo, nós temos, então, 10 divulgadores, que são justamente os 10 amigos entrantes do primeiro ciclo. E aí, novamente, eles vão convidar 10 novos convidados, e o total de amigos entrantes vai ser 10 vezes 10, que vai ser 100 amigos entrantes no segundo ciclo. Vamos então ao terceiro ciclo, onde o número de divulgadores vai ser justamente o número de amigos entrantes do segundo ciclo. No caso, 100. E aí os novos convidados nós já sabemos que são 10, e o total de amigos entrantes é o produto de 100 vezes 10. Tudo bem? Que é o total de divulgadores pelo total de convidados novos. Então, nós temos 1000 amigos entrantes. No quarto ciclo, nós temos 1000 divulgadores, que é justamente o total de amigos entrantes no terceiro ciclo. Muito bem. O número de convidados novos é 10, sempre, que é um valor fixo. Então, 1000 vezes 10 nada mais é do que o total de amigos entrantes no quarto ciclo. Então, nós temos 1000 vezes 10, que é igual a 10.000. Vamos, então, ao nosso quinto ciclo, onde o número de divulgadores é 10.000, que é justamente o total de amigos entrantes do quarto ciclo. Muito bem, o número de novos convidados são 10. Então, 10.000 vezes 10, isso vai dar 100.000. Então, depois de tantas contas, deu para entender qual é o processo utilizado aqui, qual é o algoritmo, né? Qual é o raciocínio lógico utilizado para realizar esses cálculos e descobrir as quantidades de amigos entrantes. Só que nós não podemos continuar realizando ciclo após ciclo. Acontece que tem uma informação do enunciado que é muito importante. Vamos a ela. Pela primeira vez, ocorreu uma intersecção entre os grupos de pessoas que foram comunicadas da ideia. Nesse momento, exatamente 111.110 pessoas tinham conhecimento da ideia. Então, nós vamos parar no quinto ciclo, pois houve uma intersecção quando exatamente 111.110 pessoas tinham conhecimento da ideia. Ou seja, não há repetição de pessoas até aqui, até o quinto ciclo, tudo bem? Nesse momento é que houve uma intersecção. Então, o próximo passo é somarmos as quantidades de amigos entrantes, sabendo que, além desses amigos entrantes, que são no primeiro ciclo 10, segundo ciclo 100, terceiro ciclo 1000, quarto ciclo 10.000 e quinto ciclo 100.000, nós temos o criador, não é mesmo? Ele foi o divulgador no primeiro ciclo, então nós temos que incluí-lo nessa soma. Então vai ficar 1, que é o divulgador, e ele também faz parte do grupo, mais 10, que é a quantidade de amigos entrantes no primeiro ciclo, mais 100, que é a quantidade de amigos entrantes no segundo ciclo, 1000 no terceiro ciclo, 10.000 no quarto ciclo e 100.000 no quinto ciclo. Muito bem. Somando essas parcelas, nós vamos chegar a 111.111. Tudo bem? Agora, nesse momento, houve uma intersecção. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a subtração. Então, olha só. Das 111.111 pessoas, temos que, pelo enunciado, que 111.110 pessoas não se repetem no grupo. Nesse caso, basta subtrairmos os valores
para conhecer o número de pessoas que se repetem no ambiente de relacionamento virtual. Então, nós vamos pegar as 111.111 pessoas que foram incluídas no grupo até o quinto ciclo e subtrair das 111.110. E aí, nós vamos descobrir o seguinte, que apenas uma pessoa recebeu a comunicação da ideia por mais de uma fonte. Isso garante que a alternativa A apresenta a resposta correta. Muito obrigado e até a próxima resolução.